Shalom, meu povo, graça e paz a todos. Quero compartilhar algo da parte do Senhor com vocês nessa manhã e eu desejo que o seu dia seja um dia inspirado por essa palavra. Você medite, tá, na palavra do Senhor, nós vamos orar juntos. Quero orar já por alguns pedidos de oração que foram colocados aqui nos nossos vídeos anteriores e gostaria de deixar essa oportunidade para que, se você tem algum motivo de oração, algum pedido de oração específico, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E nós oraremos juntos em nome de Jesus no próximo vídeo. Nós estivermos juntos, eu trago os pedidos de orações e a gente ora junto, tá bom? Então vamos lá? Atos, capítulo 5, tá? Eu quero ler o último versículo, a transição para o capítulo 6, tá? De Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, versículo 42, fala assim, ó: E todos os dias no templo e em cada casa eles não cessavam ensinando e pregando as boas novas, o Cristo Jesus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números de discípulos, surgiu uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas daqueles eram negligenciadas na cotidiana ação de servir. Havendo então os 12 convocada a multidão dos discípulos, disseram: Não razoável é nós, havendo deixado de lado a palavra de Deus, servir as mesas? Examinai, pois, em busca, ó irmãos, entre vós mesmos, de 7 varões sendo bem testificados, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituímos sobre esta necessidade. Qual necessidade? Servir as mesas, tá? Nós, porém, na oração e no encargo de servir da palavra, firmemente continuaremos. E foi agradável essa palavra aos olhos de toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, os quais apresentaram ante os apóstolos, e havendo orado, puseram mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e era multiplicado o número de discípulos em Jerusalém grandemente, e uma grande multidão dos sacerdotes obedeciam à fé. Meu Deus, meu povo, quero compartilhar desse texto com vocês, pois em minhas meditações aqui, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre uma fórmula, tá, de crescimento e expansão para o reino dos céus. Nós estamos vivendo, tá, esse momento na nossa igreja, na IPA São Paulo, um momento de crescimento e de expansão. E quando meus olhos bateram nesse texto aqui, me alegrou muito em saber que nós temos, biblicamente falando, uma fórmula, um trilho a seguir, e que vai trazer consolidação para aquilo que nós já estamos vivendo, assim, de uma forma orgânica, o crescimento orgânico que Deus tem enviado para a nossa igreja, tá? E eu quero compartilhar alguns detalhes desse texto com vocês. O primeiro, lá no versículo 42, capítulo 5, a fórmula clara, quando ela fala do templo mais a cada casa. Então, esse cotidiano, essas ações diárias, tá? Essa prática diária, esse ritual que eles haviam estabelecidos, de ir sempre ao templo e também de estar diariamente dentro das casas, comunicando da palavra, orando, sabe, tendo um momento de comunhão, isso fez com que a igreja crescesse, a igreja primitiva, né, a igreja dos apóstolos, e cresceu no fundamento, na doutrina dos apóstolos, tá? Então eles tinham o ensinamento dos apóstolos, que receberam esse ensinamento direto do nosso Senhor Jesus Cristo, transmitiu a eles e eles seguiam nessa prática. Qual era a prática? Templo. Por que o templo? O templo é um momento de cultuarmos juntos, é um momento que nós temos celebração, oração, que juntos nós atraímos uma presença manifesta muito mais densa, muito mais palpável. É o tempo onde nós temos uma grande oportunidade, um grande privilégio, que é servir a mesa do Senhor, servir os nossos irmãos, cooperar com aquilo que Deus está fazendo na terra. Essa é uma das grandes oportunidades que nós temos de escrever história junto com o Espírito Santo, tá? Cooperar com a salvação de almas, cooperar com o serviço, tocar pessoas que estão sendo acrescentadas pelo Espírito Santo. É o acolhimento, desde aqui da porta, né? Desde aqui já da rua, um sorriso no rosto, um abraço companheiro, um amigo, sabe? Ali de prontidão para poder receber, um cuidado, um toque, o zelo de encaminhar até o lugar. Depois vem os períodos de oração, intercessão, levantando guerra espiritual. É muito gostoso, tá? Essa dinâmica do culto. Quem dera nós tivéssemos uma agenda como a agenda da igreja primitiva. Todos os dias estivéssemos juntos meditando na palavra do Senhor, porque isso nos dá essa sensação de estar construindo algo com Deus, né? E é prático, né? Além de ser um sentimento, você vê na prática pessoas sendo tocadas, testemunhos sendo gerados, curas sendo ministradas. Esse final de semana mesmo foi uma explosão de curas aqui na nossa igreja de novo. Pessoas com dores foram curadas instantaneamente, perna cresceu instantaneamente. Então tem tanta coisa que acontece, irmão, no templo, nessa entrega, nessa subida à casa do Senhor, que vale muito a pena. Eu sei que a rotina é exaustiva, eu sei que às vezes é cansativo, né? Eu sei de todos os afazeres que tem dentro das casas, as esposas, lavar, cuidar, passar e tal. Eu entendo tudo isso.
mas nada disso diminui o impacto que essa fórmula tem. O templo mais casas igual multiplicação extraordinária. Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Se você não tem condições de subir diariamente ao templo, que não é a nossa realidade hoje, não deixe de ir em uma casa comunicar a palavra do Senhor, orar por alguém, de estar junto presencialmente na vida de algum dos seus irmãos em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai te usar muito nesse processo para gerar crescimento individual e crescimento também dentro das famílias que Deus te usar para tocar, tá bom? Já mais para frente, o versículo 1 fala sobre as falhas que começaram a aparecer no processo. De repente, eram 12 apóstolos, Matias já havia substituído o Judas Iscariotes, né, aquele Judas, o traidor, então Matias já assumiu a vaga dele, então aqui nós temos o time, o colégio apostólico completo, né? E eram 12 pessoas para cuidar de todo um sistema grande. E aqui entra um grande desafio, né? Porque muitas pessoas falam assim, nós não precisamos da igreja para cultuar. Só que aqui já está claro para nós que a demanda era tão grande, tá? A demanda era tão grande que foi necessário implantar-se um sistema, tá? Qual era o sistema? Os apóstolos reuniram o povo e falaram, bom, vocês estão se queixando que a assistência, tá? A uma viúva, aquele mais necessitado, está sendo negligenciada. Só que nós somos apenas 12 para cuidar dessa multidão e nós não podemos nos apartar da oração e da leitura da palavra, do ensino da palavra, do discipulado. Nós não podemos deixar isso. Essa é a nossa principal missão como igreja. É que entra essa grande chave, irmão. Por isso que existe, sabe, os 5 ministérios que edificam uma igreja saudável, sadia, onde os 5, cada um deles, se completam e essa engrenagem passa a rodar com leveza, com fluidez. Porque cada um operando dentro daquele ministério, dentro daquele serviço individual ali, vai cooperar para o todo, tá? Por isso o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, porque cada um desses tem sim a tua demanda, tá? Principal. Deixe essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Busque entender onde você está nessa escada ministerial, qual dos 5 você se aplica, porque assim nós teremos esse processo todo cuidado, tá? Desde aqueles que estão lá ouvindo, tocando, pastoreando, né? Ouvindo as pessoas de perto, ouvindo as demandas da viúva que estava sendo negligenciada, mas sem deixar o que os apóstolos estavam fazendo de implantar uma doutrina, de trazer a visão da palavra, a oração, a cobertura espiritual sobre a vida dessas ovelhas, dessas pessoas que estavam ali. Tinha os mestres, enfim. É completo quando nós entendemos que existe a partir de então um processo e esse processo precisa estar coberto, precisa ter os seus sistemas de defesa, de contenção, precisa sim ter a multiplicação das lideranças e das responsabilidades para cuidar das ovelhas, cuidar do povo, tá? E olha que interessante, qual foi o passo que eles deram, né? Eles chamaram a comunidade e buscaram dentro da comunidade, primeiro, 7 homens, tá? Que eram, em primeiro lugar, tinham um bom testemunho. Meu Deus, aqui é onde que a coisa começa a apertar. Bom testemunho era o primeiro critério que eles utilizaram para poder chamar essa equipe de 7 que iam compartilhar, tá, do serviço junto com eles. Bom testemunho. Não adianta, meu povo, nós vestimos a capa do bom crente, sendo que quando nós saímos daqui da igreja, as pessoas nos conhecem lá fora. Nossa esposa nos conhece, nossos filhos nos conhecem, o vizinho conhece os gritos que acontecem dentro de casa. Então o que adianta você vir à igreja de domingo com aquela roupa do cristão para cumprir um protocolo, sendo que esses cuidados com o testemunho está sendo negligenciado? Se preocupe mais ainda, tá? A partir de hoje, com essa questão, eu vou ser sempre avaliado a partir da imagem de Cristo. Eu levantei essa bandeira, eu disse que eu me tornei um discípulo de Cristo, um cristão verdadeiro. E o Senhor Jesus nos ensina que nós seremos reconhecidos como cristão, como discípulos de Cristo, a partir do momento em que demonstrarmos amor, tá? Uns pelos outros, né? Então deixe essa semente cair no seu coração, um critério para poder participar da mesa do Senhor, tocar as ovelhas, fazer o que o colégio apostólico nos ensinou. O primeiro critério é testemunho, o segundo critério é ser cheio do Espírito Santo. Meu Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, começa uma grande obra de moldar e de tratar comigo, com o ser individual. Então não tem como eu querer tocar no outro se eu não passei pelo meu processo de transformação ou se pelo menos eu não ingressei no meu processo. Se eu ainda olho para mim e vejo, tá? Ou se as pessoas também olhem para mim e ainda vejam comportamentos, fala, ações que me remetem à pessoa do meu passado, é porque ainda existe espaço para que o Espírito Santo preencha mais ainda esse ser aí. Se ainda existe uma mentirinha aqui, acolá, um palavrão aqui, outro palavrão acolá, você sabe o que ainda existe aí dentro que precisa que o Espírito Santo entre e faça a verdadeira obra dele.
O Espírito Santo ele é tão completo que quando ele entra, ele te muda em primeiro lugar, te transforma, ele coloca um espelho diante de você para que você tenha clareza do que precisa ser melhorado. E em segundo lugar, ele te equipa para poder tocar as pessoas, servir o corpo de Cristo. Então, o segundo critério, e um critério fundamental, é ser cheio do Espírito Santo, para conseguir entrar nessa fórmula da multiplicação. E o terceiro critério, tá, que eles apontam aqui é sabedoria, bem testificados, cheio do Espírito Santo e sabedoria, tá? Por que sabedoria? Pergunta para mim, por que, pastor? Por que sabedoria? Sabedoria, irmãos, porque normalmente quando você está servindo pessoas, elas começam a trazer as demandas, questionamentos, perguntas, dúvidas. E nós vamos precisar de ter sabedoria para lidar com as questões. Não somente conhecimento teológico e bíblico, porque vão te perguntar também. É necessário que aquele que almeja o episcopado, que ele manuseie bem a palavra do Senhor, por conta disso. Ele precisa discipular, ele precisa ensinar. E como ensinar se você não bebeu dessa água que você está querendo ensinar outro, tá? Agora, além disso, precisa de ter sabedoria para lidar com questões. Ah, fulano disse tal coisa, ciclano disse aquilo outro. Toda a verdade existe três lados. Existe o meu lado, existe o seu lado e existe um fato que aconteceu. E agora, quando você tem sabedoria, você consegue trazer para a mesa esse ponto de vista, colocar na balança e apresentar um plano prático de ação. Agora, quando você não tem sabedoria, você simplesmente ouve um lado e já começa a tacar pedra na cabeça do outro lado, sem ouvir a outra versão, o outro lado da moeda, sem ouvir que ainda existe uma outra pessoa dentro dessa situação que tem o seu jeito de ler a vida, de ler as coisas. Então, é sempre assim que a sabedoria vai nos colocar, diante de situações em que nós precisaremos da sabedoria para lidar com questões práticas do cotidiano, do dia a dia, das famílias, de aconselhamento. Tantas coisas acontecem, chegam aos seus ouvidos quando você passa a servir a mesa de Cristo, servir as pessoas, né? Se tornando aí um líder de referência. E qual foi a consequência? Foi agradável aos olhos da... o versículo 4. Porém, na oração e no servir da palavra, firmemente continuaremos. Então, os apóstolos, eles tinham esse foco, e era um foco inabalável, de transmitir a palavra e continuar levantando muros espirituais, porque eles sabiam que a nossa verdadeira guerra não está em campo material, mas em campo espiritual, nas regiões celestiais. A verdadeira guerra estava lá. E como eles sairiam do campo de batalha para poder servir a mesa? Então, eles permanecem no campo de batalha e levantam, discipulam, treinam, enviam, impartem unção, enche essa pessoa, né? Capacita essa pessoa, equipa essa pessoa, enche ela de ferramentas para poder ir para o campo de batalha também, lá, servir a mesa, cobrir aquilo que os apóstolos estão cuidando de um lado, que essa pessoa vai cobrir de outro. Para isso ele vai precisar ser ensinado, enviado, inclusive receber imposição de mãos para que o Espírito Santo seja evidente, notório, fluente na vida dessa pessoa, né? Olha aí a figura, tá? Da paternidade espiritual mais uma vez sendo estabelecida aqui, onde os pais espirituais estavam ali sustentando no mundo espiritual aquele trabalho que outros estavam indo de casa em casa fazendo, tá? Então, meu povo, essa é uma realidade. Nós precisamos entender se nós vamos seguir essa rota de crescimento exponencial, crescimento de pessoas, crescimento daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Existe essa fórmula. Templo mais casa é igual multiplicação. Agora, quais os pré-requisitos? Primeiro lugar, bom testemunho. Segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro lugar, sabedoria, tá? E aí, para completar isso, olha só, e a palavra de Deus crescia e era multiplicado o número de discípulos em Jerusalém grandemente. Uma grande multidão de sacerdotes obedeciam à fé em Cristo Jesus. O resultado é o que prova, tá? Os frutos, né? É o que prova o caminho que nós estamos seguindo. Para os discípulos de Jesus, colégio apostólico, e para aqueles que também caminhavam perto de Jesus, aqueles que seguiam ainda que um pouco mais distante, talvez não tão perto quanto os 12, para todos ali era notório essa prática diária de compartilhar, de orar, de estudar a palavra, sabe, de estar de casa em casa, de atender as necessidades uns dos outros. Essa prática diária é o que trouxe crescimento e multiplicação para a igreja primitiva. E eu quero fazer aqui um apelo para o seu coração nessa manhã, tá? Que você deixe essa semente cair no seu coração e entenda que se você foi chamado e levantado por Deus para algo, se Deus te escolheu para algo, o escolhido não tem escolha. Meu Deus, aquele que foi escolhido e marcado, ele nunca vai dar certo em outro lugar, porque Deus chamou para um propósito, e um propósito muito nobre, cooperar com a criação do que Deus está fazendo na terra.
Você pode muito bem correr a sua carreira, trilhar a sua carreira, se importar só com os seus programas e os seus propósitos, tá? Aqui para essa terra. E na vida aqui dessa terra você vai colher os frutos disso. Mas um dia nós passaremos para o plano eterno. E quando chegarmos no plano eterno, o Criador de todas as coisas irá nos perguntar como nós vivemos aqui o presente, a dádiva da vida, aquilo que Ele nos entregou para reconectar o máximo de pessoas possível com Deus. O ministério da reconciliação nos foi entregue. Eu quero fazer esse apelo aqui ao seu coração nessa manhã, tá? Que você passe a atribuir valor em uma nova medida, uma nova quantidade de valor, que seja mais valoroso para você a quantidade de pessoas que você tem tocado, construído um legado, ensinado, discipulado, que um dia você estará diante do Deus Todo-Poderoso e prestaremos conta disso tudo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, por portas de trabalho para o pastor Francivaldo Pacheco, que colocou aqui, Senhor, abaixo esse pedido de oração. Eu peço, Senhor, pelas famílias que pediram oração aqui. São tantas famílias, Pai, que como o pedido é único, eu peço a bênção do Senhor por todas as famílias, Pai, que estão aqui pedindo essa bênção, essa proteção, esse livramento, esse escape, uma nova realidade na vida dessas famílias, que a bênção do Senhor, que enriquece sem dores, repouse sobre cada lar, sobre cada família, Pai, em o nome de Jesus. E que todas as causas que forem apresentadas daqui adiante, Senhor, através desses vídeos, Pai, possam subir diante do seu altar, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E que todos que tiverem acesso a esse conteúdo possam entender, Pai, que faz parte de um plano onde o Senhor tem nos chamado para viver esses 3 princípios. Testemunho diário, Pai, ser cheio do Espírito Santo e desenvolver sabedoria para lidar com as questões, tocar pessoas, servir as ovelhas de Cristo. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos capacite nessa jornada, Pai, de nos melhorar, nos equipar, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, onde nós sabemos, Pai, que o Senhor se manifestará de uma forma gloriosa, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração, até amanhã, tá? Te espero aqui mais uma vez. Compartilha esse vídeo se isso fez sentido para você de alguma forma, compartilha com alguém, tá bom? Não deixa passar batido não, envia para aí para algumas pessoas que você entende que vai ser útil, tá? O céu não está em crise, nós amamos vocês, vamos junto, IPA, vamos com tudo que nós vamos fazer diferença, vamos fazer história construindo com Deus aquilo que Ele está fazendo na Terra. Até a próxima!